Abençoe nossos amigos ali, Abimael, Sara também, em nome de Jesus. Saia daqui de posse de vitória. Amém? Aplaude ao Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, ao respeito e o carinho que sempre os pastores me tratam, muito obrigado. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 10. E o versículo 52. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 10 e o versículo 52. Amém? E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Pode se sentar. Quando nós temos a oportunidade de ler este milagre no capítulo 10 de Marcos, você vai encontrar esta passagem aqui pelo menos 3 vezes na Bíblia. Você vai encontrar em Mateus capítulo 20, você vai encontrar em Marcos capítulo 10, você vai encontrar também em Lucas capítulo 18. Só que quando você lê a mesma passagem nesses 3 evangelhos aqui, você vai perceber que há algumas divergências, aparentes divergências. Então, você vai perceber que um evangelho vai dizer que era um cego, outro evangelho vai dizer que eram 2 cegos. Um evangelho vai dizer que Jesus tocou, outro evangelho vai dizer que Jesus falou. Um evangelho vai dizer que eles estavam entrando na cidade, outro evangelho vai dizer que eles estavam saindo da cidade. Então, Jesus está entrando ou está saindo? Quantos cegos são? 2 cegos ou um cego só? Na verdade, Jesus falou ou tocou? Essas aparentes contradições são a causa que alguns utilizam para falar que não acreditam na Bíblia. Porque enquanto um lado está dizendo alguma coisa, o outro lado está dizendo outra. Mas quando você tem a oportunidade de se assentar em uma sala de estudo bíblico ou fazer teologia, você vai perceber, ou então mesmo estudando por conta própria, você vai perceber que não existem contradições, mas os relatos se coincidem quando você se aprofunda um pouco para estudar. Primeiramente, nós estamos falando de uma história contada por personagens diferentes. Então são 3 personagens diferentes que estão falando da mesma história. E esses 3 personagens que estão falando da história, eles estão falando em tempos diferentes, para povos diferentes. Quando você observa Mateus falando, Mateus foi uma testemunha ocular. Mateus foi um discípulo. Jesus, quando vai pregar e chama os seus discípulos, ele disse para que Mateus viesse lhe seguir. E Mateus vai deixar a coletoria de impostos para poder seguir Jesus. Quando nós falamos de coletoria de impostos, nós lembramos de Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu era o maioral dos cobradores de impostos. E naquela época existia a classe administrativa e daqueles que estavam na cidade para poder receber. Mateus é alguém que estava na coletoria. Zaqueu já é alguém que estava na parte administrativa e era o maioral deles. Mateus é alguém que vai direcionar o seu evangelho para os judeus. É por isso que quando você percebe no livro de Mateus e abre ele, uma das primeiras coisas que você vai ler lá é uma genealogia. Fulano é filho de Beltrano, Beltrano é filho de Ciclano, Ciclano é filho de Ciclano.
Então, quando você percebe aqueles nomes de alguns personagens bíblicos que talvez você não conheça, que você não sabe o significado do nome dele, nem aquilo que ele foi, talvez seja uma leitura extremamente cansativa pelos nomes difíceis. Porém, como Mateus está endereçando o seu evangelho para os judeus é um povo que valoriza muito a genealogia. Da onde é que você veio? Então, antes do judeu ler que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus batiza, a primeira coisa que ele vai ler é da onde é que Jesus veio, qual é a árvore genealógica que ele tem. Quando nós falamos de Marcos, nós estamos falando de alguém que teve o seu evangelho, grande parte passada por Pedro. Este Marcos aqui, ele é aquele mesmo Marcos do livro de Atos dos Apóstolos, que vai receber a oportunidade, no capítulo 13, se não me falha a memória, de poder estar junto com o apóstolo Paulo para fazer uma viagem missionária. Só que por algum motivo que a Bíblia não diz, ele desiste. E depois dele desistir, o apóstolo Paulo vai dizer: Marcos não vai vir mais conosco na viagem missionária, porque ele nos abandonou. Ele foi embora e ele desistiu. Só que a história ensina que ele era primo de Barnabé. E há uma rixa, uma contenda de Paulo com Barnabé. Paulo vai pegar Silas e vai para um lado, e a Bíblia vai dizer que eles discutem, porque o apóstolo Paulo não quer mais levar Marcos para a viagem missionária. Então, tendo essa desavença, o apóstolo Paulo dizendo, ele não vai conosco, e Barnabé dizendo, ele vai. Barnabé pega Marcos e vai para um lado, Paulo pega Silas e vai para o outro lado, e nasce então a tão famosa passagem de Paulo e Silas dentro de uma prisão. É através dessa discussão de Marcos vai ou não vai, que nasce essa dupla dentro daquele cativeiro, quando eles clamam e oravam, e a Bíblia diz que por volta da meia-noite houve um grande terremoto. Quando nós temos a oportunidade de ler no livro de Lucas, Lucas é alguém que vai endereçar o seu evangelho para Teófilo. A Bíblia diz nos primeiros versículos do evangelho de Lucas, que ele fala ao amado Teófilo. Então todos os relatos que ele está fazendo, é um relato que ele vai direcionar para Teófilo. E a Bíblia diz que ele foi uma testemunha, não uma testemunha ocular, mas ele pesquisa estas passagens, ele pesquisa tudo aquilo que está acontecendo, para poder passar e escrever e relatar tudo aquilo que Jesus fez. Então Teófilo, que era um homem importante da guarda da época, Teófilo patrocina as pesquisas de Lucas. Então Lucas endereça e vai dizer, tanto no livro de Atos dos Apóstolos, quanto no Evangelho de Lucas, nos seus primeiros versículos, ele vai dizer, ao amado Teófilo, eu pesquisei com testemunhas oculares. Então como é que esses três evangelhos se formam? Mateus é uma testemunha ocular, foi um discípulo, ele presenciou o que estava acontecendo, e ele vai direcionar para os judeus. Marcos foi alguém que aprendeu de Pedro, que era um discípulo, e a Bíblia vai dizer que Lucas, ele é alguém que faz pesquisas e vai direcionar o seu evangelho para Teófilo, enquanto Marcos vai direcionar o seu evangelho para as pessoas que estavam em Roma. Então nós estamos percebendo que são três pessoas direcionando o evangelho para um povo diferente e em épocas diferentes. Só que se Mateus é alguém que diz que eram dois cegos e ele era um discípulo, é porque provavelmente existiam dois cegos ali. Mas por que é que Marcos vai dizer que é um cego só? Porque provavelmente esse aqui se destaca no clamor, se destaca na atitude. Então, por mais que sejam dois cegos, um cego tem uma atitude que se destaca e ele ganha ênfase no evangelho de Marcos. Só que a Bíblia vai dizer que esse homem aqui, ele não tem nome, ele está sendo chamado de Bartimeu. Estas três primeiras letras, Bar, significa filho. Você vai perceber que na Bíblia existem alguns homens que tiveram alguns nomes que começam com essas primeiras letras. Barnabé, filho da consolação, Bar Jesus, Bar Jonas. Existe um Simão na Bíblia que chama Simão Bar Jonas. Então, essas três primeiras letras aqui significa filho. Ele é chamado de Bartimeu, ou seja, filho de Timeu. Timeu era o pai dele, e a palavra Timeu significa honra.
Então, quando alguém fala de Bartimeu, ninguém está falando do nome que ele tem, mas alguém está falando do filho de Timeu. E esse homem que está aqui, ele está na beira do caminho. Só que uma das passagens diz que Jesus está chegando na cidade. E outras passagens diz que Jesus está saindo da cidade. E a cidade em ênfase aqui era a cidade de Jericó. Jesus está entrando na cidade ou Jesus está saindo? Naquela época existiam duas Jericós. A primeira Jericó ela era conquistada por Josué, que nós já conhecemos. E a segunda é uma cidade que foi construída, reconstruída por Herodes, aonde ele tinha um lugar específico para que ele ficasse. E dentre essas duas Jericós aqui, existia um caminho. E é nesse caminho aonde Bartimeu está sentado mendigando. Só que esse Bartimeu que está sentado mendigando estava todos os dias aqui. Ele está acostumado a ouvir o burburinho das pessoas. Ele está acostumado a ver a guarda passando, porque uma cidade levava até o lugar em que Herodes estava. Então a guarda de Herodes passava constantemente, talvez até mesmo o próprio Herodes. Então ele está acostumado de vez em quando a ouvir uma muvuca nesse caminho que ele está. Dá a sensação de inércia. Por quê? Porque ele está sempre parado no lugar. Enquanto ele está parado, uns estão indo para o trabalho, outros estão indo resolver algum assunto, a guarda está passando e ele está parado no caminho sempre. E quando ele está parado neste caminho sempre aqui, tem um dia que o caminho vai ser visitado por alguém diferente. E quando a Bíblia diz que Jesus está passando, o burburinho começa a ser diferente. E ele é deficiente visual, ele é cego. Se você já teve a oportunidade de estar próximo, ou de repente tem um parente que é deficiente visual, você sabe muito bem que o nosso corpo ele é tão inteligente, que quando nós perdemos uma das nossas faculdades, automaticamente a outra faculdade ela fica mais aguçada para compensar aquela que nós não temos. Então uma pessoa que é deficiente visual, quando ela perde a visão, automaticamente o corpo dela ativa uma audição melhor. Eu tenho na minha família deficiente visual, e eu me lembro quando eu era criança, quando eu tentava assustar as minhas tias, mesmo sabendo que elas eram deficientes visuais, e eu ia bem devagar para poder assustar. Antes de eu chegar perto, muitas vezes ela parava e perguntava: quem é que está aí? Eu parava e falava: como é que você sabe que eu estou aqui, tia? E ela dizia: eu ouvi você. Por quê? Porque a audição ela é especial, é automático. O corpo acaba direcionando as atenções para outra área, para compensar a área que está falha. Então ele está ouvindo agora esse barulho e ele vai perguntar: quem é que está passando? Aí alguém vai dizer: quem está passando aí é Jesus de Nazaré. Quem está vindo aí é Jesus. É Jesus quem está passando na cidade. Então quando ele ouve que é Jesus, ele vai entender e perceber que a oportunidade que ele está tendo é única. Ele vai entender que a chance que ele tem, ele não pode perder. É a única oportunidade que ele tem. Então quando Jesus está passando, ele vai dizer: filho de Davi, tende misericórdia de mim. Só que Jesus na Bíblia, ele tem algumas filiações que você já deve ter lido. Eu sei que é gostoso dar glória a Deus, mas antes você precisa entender o contexto, para que depois sim você glorifique e fale: ah, agora eu entendi a palavra. Então quando você vê algumas filiações na Bíblia, por exemplo, Jesus é chamado de filho do homem. Por que é que Jesus é chamado de filho do homem? Jesus é chamado de filho do homem porque isso revela a natureza humana dele. O próprio Lucas vai apresentar Jesus como filho do homem, enquanto Marcos vai apresentar Jesus como um servo, e Mateus vai apresentar Jesus como um rei. Então quando você ouve Jesus falando: o filho do homem será entregue, ele estava dizendo acerca da parte humana dele. Jesus foi chamado de o filho do homem. Jesus também foi chamado de filho de Abraão. Os judeus uma vez questionaram Jesus
E ele vai dizer: não adianta vocês falarem que vocês são filhos de Abraão, porque dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Por que é que um judeu falava isso? Porque ele estava se orgulhando. Abraão recebeu uma promessa, dizendo que as estrelas do céu, que a areia da terra seria comparada às nações que fluiriam dele, que saíssem dele. Abraão foi o primeiro homem na Bíblia a ser chamado de hebreu. Então, quando alguém falava: esse aí é um filho de Abraão, um judeu se orgulharia, porque ele estava sendo chamado de filho de Abraão. Ele estava dizendo: eu faço parte da descendência de Abraão, eu faço parte da promessa que Deus fez a Abraão, eu faço parte da linhagem que Deus deu a Abraão. Jesus também era chamado de filho de Deus. Mas quando Jesus foi chamado de filho de Deus, não foi uma simples multidão quem disse. Quando Jesus foi chamado de filho de Deus, não foi qualquer um que disse. Jesus vai ser batizado, e João vê ele vindo, e quando vê, ele vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deixa que eu não sou digno nem de desatar a correia das suas sandálias, e o Senhor vem a mim para ser batizado. E a Bíblia vai dizer que ele disse: faça desse jeito, para que se cumpra a profecia, para que se cumpra as escrituras. E quando ele diz assim e se batiza, a Bíblia diz que o céu abre e vem uma pomba que desce sobre a cabeça, e a Bíblia vai dizer que era o Espírito em forma corpórea. E quando o céu se abre, vem uma voz dizendo: esse aí é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Porque antes de Jesus estar sendo tentado pelo diabo, e o diabo colocar uma dúvida dizendo: você não é o filho de Deus. Se você é o filho, transforme as pedras em pães e coma. O próprio Deus já tinha dito: esse aí é o meu filho. Porque antes do diabo falar qualquer coisa a teu respeito, Deus já fez uma promessa para você. Antes do diabo falar qualquer coisa de você, Deus já te deu uma palavra profética. Você não é aquilo que alguém fala que você é, mas você é aquilo que Deus disse que você é. Aleluia. Filho de Deus, filho do homem e filho de Abraão. Só que esse aqui vai dizer: filho de Davi, tende compaixão de mim. Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Por que é que ele disse filho de Davi? Porque existia uma promessa em Isaías capítulo 11, o versículo 1, que diz que nasceria do tronco de Jessé, brotaria um broto, e seria um renovo para Israel. Então, quando ele fala: esse aí é o filho de Davi, ele estava dizendo: esse aí é o Messias que foi prometido. Esse aí é a única esperança que Israel tem. Esse aí é a luz no fim do túnel de Israel. Só que quando ele começa a gritar dizendo: filho de Davi, tende compaixão de mim, as pessoas mais do que depressa vêm para falar para ele calar a boca. E a Bíblia vai dizer que ele clama mais forte, que ele clama com mais força. Porque quando você recebe uma palavra de peso, quando você recebe uma palavra de desânimo, ou você se cala do jeito que as pessoas estão querendo, ou você clama com mais força, ou você fica quieto em silêncio para que você não incomode, ou você clama com mais força. E por que é que ele não para de clamar e clama com mais força? Porque quem tem porta fechada não pode parar por perseguição. Ele precisa clamar até Deus ouvir a oração deles. Quem está precisando de respostas de Deus não pode parar na primeira barreira. Ele precisa continuar gritando até Jesus ouvir a voz dele. Bartimeu está me ensinando: enquanto Jesus não me responder, eu não vou parar de falar: filho de Davi, tende compaixão de mim. Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Aleluia. A primeira palavra que ele recebe não é a resposta de Deus. Porque muitas vezes nós esperamos que o nosso clamor vai atrair respostas.
Nós esperamos que o nosso clamor vai atrair portas abertas. Mas antes do nosso clamor atrair porta aberta, o nosso clamor muitas vezes atrai perseguição. O nosso clamor atrai um levante do diabo. O nosso clamor atrai pessoas nos humilhando com palavras, porque a intenção do diabo é que você se cale. Mas quanto mais falam para que ele se cale, mais alto ele clama: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tende compaixão de mim. Ele está ouvindo palavras de peso e continua clamando. Porque não adianta ouvir palavra de peso e calar a boca, dizer eu vou ficar em casa, porque eu não quero ser perseguido, eu não quero ouvir o que eu estou ouvindo, eu não preciso passar pelo que eu estou passando. Você não precisa passar pelo que você está passando, mas você precisa provocar Jesus com o seu clamor, com o seu grito, com a sua adoração. Grita até Ele parar, Ele vai ouvir você. Jesus só parou porque Ele clamou. Porque se Ele não tivesse clamado, Jesus não tinha parado. Foi o clamor dele que fez com que Jesus parasse. Porque se Ele ficasse em silêncio, Jesus teria passado. E tem gente que perde a oportunidade, porque a perseguição calou a boca dele, porque as palavras de peso calaram a boca dele, porque não teve aplauso para o sonho, não teve investimento. Muito pelo contrário, teve palavras de desânimo, palavras de dúvida. Isso foi minando e parou de clamar. Aí você parou de acreditar no que Deus disse, para acreditar no que as pessoas disseram. Alguém que não paga a tua conta, não faz um pix para você, não sabe das provas que você passa, não tem o direito de falar que você não vai chegar aonde Deus disse que você chegaria. Posso estar ouvindo palavras de peso e de desânimo, mas Jesus falou comigo. Pode desacreditar do meu sonho, mas Jesus falou comigo. Pode falar palavra de peso, mas Jesus falou comigo. Não me interessa o que a multidão fala. O que me interessa é que Jesus disse: traz ele para cá, traz ele para cá, traz ele para cá. Traz ele. Ele vai se levantar e vai até Jesus. Só que tem um problema. Ele é cego. Ele não sabe na onde ele está indo. Mas ele ouviu. Jesus está te chamando. Ele não tem a mínima noção de onde Jesus está. Porque ele está no caminho já faz tempo. E quantos crentes às vezes estão assim? Faz tempo que está nessa, esperando Jesus chegar, esperando a resposta vir. Mas graças a Deus que a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu prefiro 1000 vezes esperar Jesus chegar do que depender da resposta de alguém que depois de ajudar você, ainda humilha você e joga na sua cara. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer que você não depende da aprovação dos homens. Você ainda está dependente da palavra que Deus te deu. Você pode estar esperando Jesus na beira do caminho faz tempo, e Ele pode estar demorando aos teus olhos, mas o bom é que Ele não vai deixar de passar. E quando Ele passa, Ele chama. É por isso que Bartimeu sai da beira do caminho para ir até Ele. Porque mesmo as pessoas criticando, o que nos tira da beira do caminho não é a opinião alheia. O que nos tira da beira do caminho foi o chamado de Jesus. Se Jesus não tivesse nos chamado, nós estaríamos no mesmo lugar. Mas foi a palavra de Deus que nos arrancou da beira do caminho, nos lavou com sangue, nos deu um banho de sangue, nos cobriu de graça e nos colocou de pé. Ele é cego, mas ele vai levantar e vai ser guiado por alguém.
para ir até Jesus. Se alguém perguntar para ele, para onde você vai? Não sei. Mas Jesus mandou me chamar. Para onde é que você está indo? Onde é que esse Jesus está? No que vai dar esse chamado aí que Deus te deu? Não sei. Mas foi Jesus quem mandou chamar. E mesmo não sabendo aonde vai, Bartimeu está andando para ir até Jesus. Mesmo não sabendo onde Jesus está, Bartimeu está andando para ir até Ele. Porque aqui Bartimeu me ensina que nós não andamos por vistas, nós andamos por fé, que é o firme fundamento daquilo que eu não estou vendo, mas é a certeza, é a prova, é a convicção daquilo que eu espero. Você não está vendo nada, por que você está indo? Porque eu ouvi Ele me chamar. O que faz você caminhar não foram as promessas que Deus te fez, porque as promessas que Deus te fez, tem muitas que não se cumpriram. E se muitas vezes a gente olhar para a nossa realidade, não tem nem esperança de cumprir. O que faz a gente caminhar é o chamado que Deus nos deu. Um crente que não para de caminhar é um crente que ouviu Jesus chamar ele. E mesmo ele não vendo nada, ele não para de caminhar, porque foi Deus que chamou ele. Está difícil, a estrutura dele parece que vai quebrar, mas ele não para, porque ele tem uma chamada de Deus. Ele está caminhando não por aquilo que ele está vendo, porque tem gente que se não vê sinal ele para, se não vê providência ele desvia. Bartimeu está me ensinando, eu não estou vendo nada, mas foi ele que falou comigo. Eu não vou voltar para trás, eu não vou recuar, eu não vou desistir, eu não posso parar, porque eu tenho uma chamada. Deus me chamou. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu não posso desistir porque eu não estou vendo providência. Eu não posso desistir porque eu preciso de milagre e eu não estou vendo milagre. Deus não é obrigado a fazer sinal toda hora para me manter na presença. Deus não é obrigado a me dar bênção toda hora para mim não desviar. Deus não pode me tratar como filho mimado. Eu te dou uma promessa e você fica não. Com promessa eu fico, sem promessa eu fico, com milagre eu fico, sem milagre eu também fico. Aleluia. Aleluia. Tem gente que começou bem, começou firme e depois desviou. Aí você vai perguntar qual foi o motivo da fraqueza. É promessa que não cumpriu. Estava esperando uma promessa e não veio. Estava esperando o cumprimento, a realização de um projeto e o projeto não aconteceu. Quer dizer que é o projeto que mantém ele na presença. Quer dizer que é a promessa que mantém ele na presença. Deus querendo fazer milagre, Deus querendo usar, mas Ele só está na promessa. Quer dizer que Deus é obrigado a fazer para te fazer ficar em pé. Deus é obrigado a mudar a minha história para mim poder ficar em pé. Deus não é obrigado não. Porque se você quer um sinal, se eu quero um sinal para me permanecer na presença, já foi feito há mais de 2000 anos. É olhar para o Gólgota e perceber. A cruz foi cravada lá no meio de dois. Um não reconheceu e o outro reconheceu. E ele disse: está consumado. Foi e disse: eu vou para o Pai, mas eu não deixarei ninguém órfão. O Consolador vem. Eu vou preparar morada. Para quê? Para você ir para lá junto comigo. Aleluia. Não posso me abater porque a promessa não veio, porque milagre não aconteceu. Ele me chamou, eu preciso continuar. Ele falou comigo, eu preciso continuar.
Ele me deu uma chamada, eu preciso continuar. O apóstolo Paulo diz: nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas nós somos dos que avançam. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo e para o rumo. É fácil ter foco, força e fé no teu projeto. Eu quero ver ter foco, força e fé no céu, dizendo: eu não vou desviar porque eu sou crente até o arrebatamento da igreja, dizendo: eu não largo essa presença por nada, eu não vou abandonar esse milagre por nada. Aleluia! Ele continua porque ele tem uma chamada. Foi Jesus que chamou ele. Mesmo sem ver nada, ele vai até Jesus. Está vendo nada, mas vai até Jesus. Só que os cegos da época, eles tinham uma capa que eles colocavam nas costas, identificando que eles estavam ali, numa dependência de alguém. Quando ele levanta, a primeira coisa que cai das costas dele é a capa. Aleluia. 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 Versículo 50, para não achar que eu estou inventando. Jogando sua capa para o lado, de um só salto colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Quando ele está indo até Jesus, se alguém perguntar o que é que você tem para contar que Jesus fez por você, ele não tem nada para falar. Porque o que ele mais quer é recuperar a visão. Mas ele ainda é cego. Mesmo não recebendo o que ele tanto quer receber, ele continua caminhando. E a hora que ele chega diante de Jesus, ninguém percebeu, mas a capa não estava mais nas costas dele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando ele chega diante de Jesus, o que mais que você quer? Eu quero ver. Mas a capa já saiu das costas dele. O que ele mais queria na caminhada, enquanto ele está saindo, bispo e pastora, quando ele chega diante de Jesus, é ver. Então na caminhada, se alguém perguntar o que é que Jesus fez, o que ele mais queria, Jesus ainda não fez. Porque Deus sabe que tem coisa que eu estou querendo há muito tempo e ele ainda não me deu. Mas a capa não está mais nas costas dele. Eu posso reclamar, porque o que eu mais queria Jesus não fez. Ou eu posso agradecer, porque a capa não está mais nas minhas costas. Teve um mês que foi muito difícil. O valor para pagar a conta foi muito alto. E eu me desdobrei de todo jeito que deu. E o máximo que eu consegui foi na medida, sem sobrar um centavo para mim. Aí eu fui na lotérica com todos. Fui pagando. Minha vontade de murmurar, de reclamar era grande. E foi pagando, o dinheiro acabando. E eu segurando aqui a vontade de murmurar. Falei: eu não vou falar nada. Quando eu terminei de pagar tudo, aí Deus me disse: você pode reclamar por não ter sobrado R$1. Ou você pode agradecer, porque a providência não faltou e está tudo pago. E eu vou responder o quê? Fiquei em silêncio, terminei de pagar, virei as costas, fui embora. Você pode reclamar porque aquilo que você mais quer, Jesus ainda não fez. Mas tem uma capa que saiu das tuas costas. E o que é essa capa? Essa capa era a identidade dele como cego. Porque hoje o que ele mais quer é ver, e Deus ainda não fez. Mas ele não estava percebendo que da onde ele saiu, para onde ele está agora, tem uma capa que saiu das costas dele.
Talvez olhando para você não dá para perceber, mas Deus te arrancou de algum lugar. Deus teve que te libertar de alguma coisa. Que talvez eu olhando para você hoje não dá para perceber, mas teve alguma coisa que Ele teve que te libertar. Teve alguma coisa que Ele teve que visitar você. Teve alguma coisa que Ele teve que arrancar de você. Teve alguma coisa que era a marca, que alguém dizia, aquilo ali nunca vai ser um homem de Deus. A capa lá nas costas dele. Aquela lá nunca vai ser uma mulher de Deus. A capa lá nas costas dela. Mas a capa das tuas costas já foi tirada. Você não é mais o que você era. Quem olha para você hoje tem que respeitar que hoje é homem de Deus. Hoje é mulher de Deus. É alguém restaurado, é alguém renovado. É alguém que o diabo tem que respeitar. A capa não está mais nas suas costas. Agradece porque a capa não está mais nas suas costas. Ele te arrancou da beira do caminho. Aleluia. Ele te arrancou da beira do caminho. Ele foi visitar você lá onde você estava. Que talvez eu não iria. E talvez se eu fosse também não ia resolver. Mas Ele foi lá e disse, essa capa aqui vai sair das tuas costas. Tem alguma coisa no teu passado que Ele já arrancou. Que era a tua marca. Quem olhava para você já sabia de longe. E se tem uma coisa que o diabo adora é colocar uma capa nas tuas costas. É que você seja um homem que nunca respeite uma mulher. Ou uma mulher que nunca respeite um homem. Ou um rapaz ou uma mulher que tem problema com droga, ou com vício, ou com cachaça. Para que quando as pessoas olhem para você, se esqueçam do seu nome, mas lembra do que você faz. E aí a hora que Ele arranca a capa das tuas costas, a sociedade não aceita. A hora que Ele arranca a capa das suas costas, as pessoas querem trazer o passado que você estava lá. Mas teve uma capa das suas costas que foi tirada. Tem uma marca sua que foi tirada. Tem alguma coisa que Ele foi lá no teu passado lá que Ele arrancou. Que só Ele podia visitar, mas Ele foi porque Ele é Deus. Porque a Bíblia diz em Hebreus que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. Mais penetrante do que espada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito. Foi Ele que foi lá dentro de você e te libertou do que você precisava. Foi Ele que foi lá dentro de você e arrancou a capa que estava. Foi Ele que restaurou você e te deu vida. Foi Ele que te deu uma chamada e pôs você para caminhar. Aleluia! Aleluia! Ele tirou a capa. Foi Ele que tirou a capa. Foi Ele que tirou a capa. Aleluia. Ele tirou a nossa capa. Nos deu uma chamada. E nos colocou para caminhar na presença dEle. Tem algo que você quer que Ele ainda não fez. Mas você não pode negar que Ele já fez muita coisa. Se você olhar para trás, alguma coisa para falar você tem. Não interessa se foi só a capa que Ele tirou, mas você tem para contar. Não interessa se foi um livramento simples, mas você tem para falar. Não interessa se foi uma cura que Ele te deu, mas você tem para falar. Não interessa se foi uma resposta de oração, mas você tem para falar. Não interessa se foi uma providência que Ele te deu, mas você tem para falar. Se agora na sua caminhada está difícil porque você não está vendo nada, lembra daquilo que você ouviu lá no começo. Ele te deu uma chamada. Lembra da capa que Ele tirou nas suas costas. Você tem milagres para contar. Você tem testemunhos para falar. Tirou a capa. Tirou a capa. Lamara sobral a candarai. Ai merefiasse omble verecidre ai colamaracandara. Ai marasuite choria si mi quem wixe. Alamarassora baraçanda orai acandore. Levante as suas mãos e adore esse Deus. Essa companhia aqui o dinheiro não paga. É maracandaraia sorabaracandarabara sorabaca. Uminacindri ai osudereia. Senhor Deus, é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor.
Tu és santo. Aleluia, 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 glória a Deus. Foi Ele que tirou a capa, foi Ele que nos deu uma chamada, foi Ele que nos colocou para caminhar na presença dEle. Bendito é Deus. Quando alguém chega e traz ele na presença de Jesus, que ele chegou, o que queres que eu te faça? Vai dizer, eu quero ver. Está escrito no versículo 51, indagou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Está escrito que eu volte a enxergar. Algumas traduções vão dizer que eu veja, mas tem algumas que estão dizendo aqui que eu volte. Algumas histórias acerca de Bartimeu vão dizer que o globo do olho dele foi arrancado. Não sei se é verdade. Algumas histórias vão dizer que ele já foi picado por um animal peçonhento e a consequência foi perder a visão. Não sei se é verdade. O que mais se aproxima da verdade é que ele foi levado para mendigar depois que o seu pai se rebeliou contra Roma, que era uma espécie de estado opressor da época. E quando ele se rebelia, morre, vazam os olhos dele e colocam ele para mendigar. Essa é uma das histórias que tem acerca de Bartimeu. Mas quando está escrito que ele diz assim, que eu volte a ver, é porque ele já viu um dia. E graças a Deus que ele pediu para a pessoa certa. Porque só Deus pode fazer você ver aquilo que você já viu. Só Deus pode restaurar um tempo que você já viveu. Tem pessoas com um presente tão triste que elas estão olhando para trás dizendo, eu já vivi um período tão bom e hoje está tão apertado. Eu já vivi uma fase tão boa e hoje as portas se fecharam. Eu já vivi um tempo bom de alegria, mas hoje eu estou num tempo de tristeza. Mas Deus estava mostrando para Bartimeu, eu posso fazer você ver de novo aquilo que você já viu um dia. Porque Deus ainda é Deus de restauração. Deus ainda é Deus de restauração. Deus ainda é Deus de restauração. Deus pode restaurar um tempo perdido. Deus pode fazer você viver bons momentos de novo. Deus pode trazer um tempo de felicidade outra vez. Só que mais importante dele voltar a ver, mais importante do que o significado do nome dele, mais importante do que a capa que estava nas costas e saiu, mais importante do que o evangelho de um que diz de um jeito, o evangelho do outro que diz de outro jeito, é o último versículo, 52, pelo menos para mim. E Jesus lhe ordenou, vá em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Seguir antes do milagre é muito fácil. Eu quero ver seguir depois. Seguir antes de receber, qualquer um segue. Eu quero ver seguir depois. No desespero, qualquer um vem. Agora com a bênção na mão, sem milagre, qualquer um vem. Agora depois que foi restaurado, não suma depois de receber.
Não mostre para Deus que você estava só por causa do desespero. Porque tem gente que Jesus sabe que vai embora, mas Ele dá. E do mesmo jeito que Ele sabe que tem gente que não vai embora, e Ele faz esperar. Depois de receber que é o problema. É depois da restauração. É depois da confirmação que recebeu que está tudo certo. Que deu certo o projeto, que aconteceu. Que conseguiu. Estava travado, abriu. Porta fechada, destravou tudo. Precisando de milagre, o milagre chegou. Estava orando por alguém, um coração duro, quebrantou o coração da pessoa. É depois de receber que a gente mostra para Jesus aonde é que estava o nosso coração. Porque tem gente que está esperando há muito tempo e quando recebe na hora, ele fica tão ocupado com o que ele recebeu que ele não tem mais tempo de seguir Jesus pelo caminho. Nenhum milagre que Jesus te der, nenhum milagre que Jesus me der, pode me ocupar mais a ponto de 6 horas da tarde de um domingo, eu não posso. Porque eu estou ocupado agora. Não estava ocupado antes, mas agora está ocupado. Tinha tempo antes, mas agora não tem mais. A minha prioridade não pode mudar depois do milagre. A minha prioridade não pode mudar depois da bênção. Eu não posso mudar o meu coração depois de receber. Eu não posso esfriar na fé depois de receber. Se o meu problema é o coração de um parente, de uma pessoa que eu gosto, a hora que o coração aquebrantar, eu vou entrar dando culto de ação de graça, mas eu vou. Se o problema é nas finanças e Deus me honrar, a hora que a honra chegar, eu posso vir com uma nave na igreja, mas eu venho. Se o problema é uma porta aberta, o negócio fechou e agora abriu, eu posso vir aqui dando salto de alegria, mas eu vou entrar. Não abandona depois do milagre. Não abandone. Conheço pessoas que chegaram quebradas. Que se existisse uma matéria em faculdade, como ser um quebrado, ele era o professor. Eu vou te ensinar como ser um quebrado. Ele chegou quebrado. Para mim, falo porque eu conheço. Para mim, foi do nada. Mas com certeza para ele foi difícil. Porque de repente as coisas começaram a andar. Para mim. E de repente o carro mudou. Fiquei feliz, dei um abraço. Falei, rapaz, que nave. Glória a Deus. De repente conseguiu mudar de casa, de endereço. Estava no aluguel, comprou casa, passou a ter casas de aluguel. Olha que honra. Vivia de aluguel e agora tem condição de ter casas de aluguel. Passou a prosperar uma empresa, morava perto da minha casa, uma empresa começou a crescer. E de repente me chamaram para ir para um churrasco do menino que eu cortava o cabelo, que ainda corto. Quando eu cheguei, de repente encosta uma nave. E aí a hora que desce é ele, e ele ficou super sem graça de me ver. Falou, você está crente ainda? Eu falei, estou. Você está pregando ainda? Eu falei, estou. E aí a hora que ele olhou para o carro, para a nave, e todo mundo chegou em volta dele, ele ficou super sem graça e falou, eu não estou mais. Eu falei, amém, nós vamos orar. O Senhor possa falar com você. Mas para quem viu antes, e quem está vendo agora, é uma mudança do lixo para o luxo. Mas por que veio o esfriamento depois? E ele todo sem graça com aquela situação, eu vi que ele ficou sem graça, também não toquei no assunto, mudei de assunto para não ficar chato, fui convidado para pregar. E ele estava sentado na igreja. E eu não vi que era ele, cheguei no púlpito, vi que era ele, preguei normal. Como eu sabia que ele estava desviado, eu me esforcei o máximo que eu consegui para lembrar de versículo.
Ele levantou, terminou o culto e ele foi embora, normal. E o tempo passou. E as notícias vão chegando, que vai se destruindo o relacionamento, que vai se destruindo a família, que vai se destruindo todo aquele império que foi sendo construído, não porque Deus quer ver a pessoa mal, mas a partir do momento que a presença de Deus vai embora, o seu milagre e o meu milagre não tem segurança. O meu milagre e o seu não tem segurança. Então eu estou contando isso aqui como um testemunho para você. E para mim também, porque eu também preciso de milagre. Não arranque Jesus da bênção depois que ela chegar. Mantenha Deus no projeto depois de conseguir. Porque isso serve tanto para mim como um exemplo próximo de uma pessoa que chegou humilde e a realidade financeira mudou. E ao invés de honrar a família, a esposa, a Deus, passou a desonrar a tudo e a todos que estavam à sua volta. E o carro é uma nave, mas não tem mais alegria dentro do carro. A casa é uma mansão e com casas de aluguel, mas não tem mais prazer. E aí a hora que a gente sentou para bater um papo tempos depois, você vê a pessoa com o milagre que Deus deu, totalmente infeliz. Estava mais feliz quando chegava com um carrinho velho. Estava mais feliz quando chegava devendo. Então depois que Deus fizer, isso aqui é mais para mim do que para vocês, porque é o que estou falando. Quando Deus fizer, não vá embora. Continua seguindo Jesus pelo caminho.